O texto que eu já havia preparado para a Rede Jovem de hoje está lá em Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E amados, a gente está nessa série, nessas semanas, série Mude, falando de santidade, falando de buscar uma santificação, falando de buscar um crescimento em Cristo. Semana passada a gente falou sobre como nós devemos nos afastar da libertinagem, devemos nos afastar do moralismo. E esse texto de Efésios, ele fala sobre que nós devemos procurar alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa palavra medida é a palavra grega metron, é a mesma palavra que dá a origem ao sistema métrico. Fala de uma medida mesmo, de medir, de comparar, de olhar qual que era o tamanho ontem, qual que é o tamanho hoje. Isso diz o quanto o Senhor, Ele tem uma expectativa que a gente cresça na nossa vida espiritual. Graças a Deus, hoje a gente pode olhar e ver na vida do Paulo Henrique, que foi um jovem que cresceu na sua vida espiritual. Em algum momento ele olhou para a sua vida espiritual e falou: eu preciso crescer, não dá para eu ficar onde eu estou, não dá para ficar morno, não dá para ficar estagnado. Pastora, me ajuda, eu não quero ficar nesse lugar. E amados, eu e você, nós precisamos cultivar no nosso coração essa fome, esse desejo de querer crescer na nossa maturidade em Cristo. Eu e você precisamos ter no nosso coração esse desejo de olharmos para dentro de nós e pensarmos: será que essa é a minha melhor versão em Cristo? Será que eu estou vivendo hoje os meus melhores dias na minha vida espiritual, na minha maturidade emocional, no meu relacionamento e convívio com os irmãos? Será que eu estou vivendo a medida da plenitude de Cristo? Irmãos, nós estamos falando sobre esse desejo da santidade, e que esse tema da santidade, ele deve nos impulsionar para um lugar onde a gente diz não à libertinagem. Não é porque eu tenho a opção de fazer que eu vou fazer. E queridos, nós precisamos cultivar o hábito de olharmos para nós mesmos e nos avaliarmos. Pedimos que o Espírito Santo avalie o que está dentro de nós, o que é que pode ser mudado, o que é que pode ser transformado. E sabe o que o Espírito Santo, sabe qual que é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para fazer essa medição dentro de nós? Sabe qual que é uma das maiores ferramentas que o Espírito Santo usa para fazer essa avaliação na nossa vida? É a igreja de Cristo. É o seu discipulador, é o seu líder de célula, o seu assessor, o seu pastor, um amigo maduro na fé. Nós não podemos cair num engano que se alguém vem e me corrige, se alguém tenta ajudar o crescimento do meu caráter, essa pessoa está me julgando, quem ela pensa que ela é para me julgar? A pessoa está vindo aqui, olha só, e querendo colocar peso em mim. Não, amados, parte do papel da igreja é ser um ambiente que promove o crescimento espiritual para aqueles que ali estão. Isso não é algo inventado nos dias de hoje. Graças a Deus que esse jovem, que esse filho de Deus, ao ser confrontado pelo Espírito Santo, ele entendeu o poder da igreja de lhe ajudar no seu crescimento espiritual. Ele foi na sua pastora e pediu ajuda. Ele recebeu um discipulador, um líder de célula, e se deixou ser discipulado. Ele se conectou aos irmãos em Cristo e abriu a sua vida para não falar: eu sou fechado, vou ser para sempre assim. Talvez eu sou introspectivo, mas tem pessoas aqui que não são e que podem me ajudar a me conectar com o corpo. Foi isso que ele fez. Ele usou o poder da igreja de oferecer crescimento. Eu quero ser uma pessoa
que entende e que recebe o poder da igreja no meu crescimento espiritual. Quando a gente vê ali na Bíblia, a gente vê por todo o Novo Testamento, desde o surgimento da igreja até o final de Apocalipse, que a igreja tem esse poder, e o Senhor comissiona e libera a igreja para discipular uns aos outros e promover crescimento. A gente vê o livro de Coríntios, Paulo corrigindo os irmãos sobre divisões em Coríntios 1, sobre imoralidade na igreja em 1 Coríntios 5, sobre questões legais dos irmãos na fé, como os irmãos deveriam resolver as suas questões, suas disputas legais, lá em 1 Coríntios 6, em 1 Coríntios 11, fala sobre como celebrar a ceia do Senhor da forma correta, o que fazer, tem gente que está comendo demais na ceia, e Paulo está vindo e trazendo correção para um procedimento prático. Irmãos, a gente vê lá em Gálatas, trazendo ensino sobre a fé e sobre o Evangelho, sobre filosofias vazias em Colossenses, sobre a pureza sexual em 1 Tessalonicenses, sobre liderança lá em 1 Timóteo, sobre comportamento lá em Tito, sobre a disputa entre os irmãos em Romanos, sobre a unidade e diversidade na igreja em Efésios 4, sobre reconciliação em Filipenses. A gente vê no livro de Apocalipse, uma grande parcela do livro de Apocalipse são cartas de correção a igrejas. Amados, parte do propósito de Deus de te conectar a uma igreja local é que aqui você será disciplinado, é que aqui você será corrigido, é que aqui alguém vai com um olhar de fora, talvez ver coisa na sua vida e falar: veja, irmão, você pode melhorar nisso. É parte do papel da igreja, é parte do papel da liderança da igreja, trazer maturidade. Aqui em Efésios 4, quando fala sobre cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, essa palavra maturidade é a palavra teleios, e teleios fala de uma maturidade a qual eu não posso chegar sozinho. Teleios fala de uma maturidade a qual eu sou trazido a esse lugar de maturidade. E nesse contexto está falando de eu ser trazido no ambiente da igreja. Nesse ambiente da igreja eu posso ser trazido a um lugar de maturidade. Então senta aí, põe o cinto na sua cadeira, que nós vamos falar rapidamente sobre como nós devemos, irmãos, entender como o papel da liderança da igreja muitas vezes de trazer maturidade. Então, quem sabe você está aqui há pouco tempo na igreja, quem sabe você é novo de idade, quem sabe tem áreas da sua vida que ainda não foram tratadas, mesmo você sendo velho de igreja, mesmo você sendo velho de idade. Em alguns momentos eu precisarei abrir o meu coração e me permitir ser direcionado, ser trazido a um lugar de maturidade. Por exemplo, sobre o ambiente do culto, quantos conseguem perceber que há uma presença do Senhor Jesus nesse culto hoje? Quantos conseguem perceber, como a Tari falou, o céu veio nos encontrar aqui essa noite? Amém, irmãos? Amados, como o nosso papel, quem envia a presença é Deus. O homem não produz a presença de Deus, só o Espírito Santo envia a presença de Deus, é pela graça de Deus. Agora, é nosso papel como igreja, como irmãos aqui nesse culto, nós prezarmos pelo bom ambiente do culto. Portanto, não convém eu ficar batendo papo durante o culto, não convém eu ficar namorando durante o culto, não convém eu ficar mexendo assim, fazendo joguinho no celular, mostrando para o outro, tirando atenção. Porque se por algum momento, por algum motivo da minha personalidade, da minha
da minha imaturidade, eu não estou conseguindo conectar, eu preciso, no mínimo, ter a boa educação de não atrapalhar a conexão do meu irmão que está conectado. Portanto, é importante eu olhar para dentro de mim e eu falar: puxa, eu preciso buscar um lugar de maturidade na minha postura no culto. Eu preciso entender o que o Senhor espera enquanto eu estou no culto. Quando a gente vai lá para a Bíblia, quando a gente vai para 1 Coríntios, a gente vê Paulo falando: olha o que Deus espera de vocês no culto. Nesse momento, quando falar, quando não falar. Amados, é importante eu fazer essa avaliação. Convém eu ficar com essa conversa nesse momento? Convém eu ir no banheiro nesse momento? Convém eu sair para ir buscar água logo naquele momento da palavra? Logo no momento que o pastor vai fazer o apelo de salvação, em que a gente quer que o visitante tenha total atenção naquilo que Deus vai fazer? Eu realmente preciso fazer aquela movimentação nesse momento? Será que convém? Será que é a melhor coisa? Será que é a coisa mais madura? Convém quando eu estou no cinema, está no momento do ápice do filme, convém naquele momento eu levantar e passando na fileira, com a minha cabeça na frente da tela, pedir licença para ir pegar uma pipoca nova e voltar, derrubando pipoca em todo mundo, tudo mais? Convém isso? Se não convém no cinema, será que convém no culto? Convém no cinema? No cinema a gente fica ligado para não ficar falando alto, não ficar tirando atenção. Será que convém na hora da adoração? Amados, o Senhor quer nos levar para um lugar de maturidade. Puxa, pastor, mas é que o senhor não sabe o que está no meu coração, só Deus sabe. E realmente, talvez no seu coração você está entregando uma adoração para Deus, mesmo com toda a questão espalhafatosa ao seu redor. E não é isso que eu estou julgando. Eu não estou julgando aqui o coração ou motivação de ninguém. Eu estou querendo que eu e você, a gente juntos como igreja, a gente faça uma reflexão sobre postura que convém ou não no culto. Porque Deus, Ele se importa com a nossa postura no culto. Se Ele não se importasse, Ele não teria colocado tantos capítulos da Bíblia falando sobre a postura no culto. E estão no Novo Testamento, já está na nova aliança da graça. Eu preciso, nesse teleios, que eu sou trazido à maturidade, eu posso perguntar para um cristão mais maduro, para os meus irmãos em Cristo, para o meu discipulador, para um líder, para um pastor: será que convém esse tipo de conversa, esse tipo de fofoca, esse tipo de maledicência? Será que eu devo fazer esse tipo de comentário? Será que eu deveria fazer essa pergunta? Será que eu estou querendo saber realmente porque eu quero orar pela pessoa, porque eu estou genuinamente interessado em abençoar aquela pessoa, ou eu só estou querendo saber porque eu gosto de saber da vida dos outros? Será que convém esse tipo de forma de me vestir? É algo que me convém? Ou é algo que me conecta novamente à sensualidade do velho homem? Será que nesse momento eu estou realmente trazendo uma abordagem nova para discutir algo com o meu líder? Ou eu estou apresentando uma postura de insubmissão e rebeldia? Será que realmente eu só estou pedindo um espaço para ser ouvido? Ou eu estou pedindo um espaço para atacar algo? Amados, como igreja, nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça esses questionamentos no nosso interior. Será que realmente eu só tenho um jeito mais quieto, eu só tenho um jeito mais acatado, ou eu estou morno, ou eu estou frio? Será que realmente eu só sou mais na minha, ou eu sou apático no momento da adoração? Será que essa minha nova forma de interagir é um sinônimo de que agora eu sou mais maduro, então eu sou mais recatado? Ou é um sinônimo de agora o meu coração é mais endurecido, eu sou menos quebrantado? Esse tipo de pergunta nós precisamos fazer uns aos outros, e nós precisamos permitir que alguém que tem um lugar de liderança ganhe um espaço suficiente para fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque o Espírito Santo usa o discipulado, o companheirismo,
o andar lado a lado, para promover esse crescimento, a fim de que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu fico imaginando se o Paulo Henrique, ao ser confrontado pelo Espírito Santo, tivesse endurecido seu coração, se ele não tivesse ido procurar ajuda, falando: eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda para crescer na minha vida espiritual. Mas glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque o Senhor vai encontrar essa noite na Rede Jovem uma terra fértil. Glória a Deus porque a palavra de Deus, ela é lançada e ela encontra terra boa. E se no seu coração hoje a palavra de Deus encontrar terra boa, ela vai crescer, vai frutificar e vai dar frutos, até 10, 100 por um. Hoje a gente viu naquele culto fúnebre o significado desse texto bíblico, o que é uma semente crescer e frutificar até 10 a 100 para 1, porque o número de vidas tocadas por aquele um jovem estava difícil de contar naquele salão. Por isso, o crescer na minha maturidade me leva a andar daquilo que nós estudamos semana passada, a me afastar da libertinagem. Isso diz eu abrir a minha vida para eu encontrar um padrão bíblico. Agora, também isso vai me levar para um lugar onde eu vou dizer não ao moralismo, como a gente falou na semana passada. Isso quer dizer que se eu estou andando num lugar de maturidade, quando eu me encontro com alguém que ainda não está naquele lugar de maturidade, a minha reação não vai ser de querer matar aquela pessoa, de detonar aquela pessoa, porque se eu estou num lugar de maior maturidade do que alguém em alguma área da minha vida, a imaturidade dela, se eu sou realmente maduro, isso não gera violência, isso gera empatia, porque lembra que essa maturidade, o teleios, é uma maturidade a qual eu sou trazido. Eu sei que eu não cheguei aqui porque eu sou bom, eu sei que eu não cheguei no lugar de maturidade porque eu sou melhor do que o outro, eu sei que eu só estou no lugar de maturidade porque eu fui trazido pela mão graciosa do Senhor, pelo auxílio de outros irmãos, pelo cuidado da igreja. Eu fui trazido para esse lugar de maturidade. E se tem alguém que ainda não está, a minha reação vai ser: eu sou o primeiro a me disponibilizar a trazer esses irmãos para o lugar de maturidade, não de querer matar os que saiam daqui. A minha reação não vai ser: pastor, dá um jeito naquelas pessoas que têm uma reação de imaturidade no meio do louvor, dê um jeito naquelas pessoas, tira elas da igreja. Se não resolver, sabe o que fazer? Eu vou ir para uma outra igreja, porque naquela igreja não tem essas pessoas imaturas. Deixa eu contar uma novidade, meu irmão. Essa igreja aqui é uma igreja de evangelismo, essa igreja aqui é um hospital, e em nome de Jesus, a gente vai estar sempre ali, nessa onda. Enquanto os imaturos ficam maduros, o Senhor vai mandar mais, e a gente vai ter mais trabalho. Essa igreja nunca vai acabar, a gente nunca vai chegar no lugar e falar: olha, acabou, todo mundo agora tá certinho, porque quanto mais discípulos a gente faz, mais discípulos o Senhor manda, mais gente o Senhor vai mandar para a gente discipular, e é isso que a gente quer mesmo, mais gente entrando, tudo com a vida toda torta, que não sabe se portar na hora do culto, que tem que aprender, e você, ao invés de se incomodar com essas pessoas, o Senhor vai encher o seu coração de empatia. Você vai olhar e você vai falar: assim como eu fui trazido para um lugar de maturidade, eu quero ajudar esse irmão. O Senhor quer te dar visão. Já pensou se quando Paulo chegasse para a Tari olhasse para ele e falasse: quer saber, você já está aqui desde ti, você já tinha que saber esse caminho, você já tinha que ser mais maduro nisso. Já pensou se quando a Tari levasse ele para o Chong, o Chong falasse: não, é muito trabalho, não dá. Pastora, vamos falar para ele dar outro jeito. Mas graças a Deus que vocês não são assim.
A rede jovem não é assim. É essa rede jovem que abraça, é a galera do grupão que traz para dentro, que não importa, chega aqui que tem lugar para mais um. É isso que nós vamos viver. Eu mandei umas fotos, tá? Vocês receberam as fotos lá que eu mandei? Manda a primeira lá. Essa primeira foto, sei lá, me ajuda a lembrar mais ou menos, deixa eu ver, deve ser ali por 2005 mais ou menos, ou seja, 2005, 2006, quantos anos atrás aí, pessoal da matemática, os engenheiros aí, a fileira de engenheiros? 17, 18 anos atrás? Então uns 17, 18 anos atrás, isso aqui era uma galera de adolescente maloqueiro aqui na Rede Jovem. E cara, essa pesada dava trabalho, meu irmão. Essa pesada dava muito trabalho. Tem uns outros que estão aqui que não dão uma foto, não vou expor hoje. Mas davam trabalho pra caramba. Esse dia, eles trouxeram ovo para a igreja para dar ovada. Passa a próxima foto. Esse sou eu de cabelo grande. Alguém aqui, quem me conheceu de cabelo grande? Vocês são velhos, irmãos. Vai a próxima. Levei a ovada. Aqueles adolescentes, eles davam trabalho. Eu lembro, a Tari, ela era uma obreira do TIM, era tipo um mega TIM, era tudo junto na época. Ela era uma obreira assim, tipo top, assim, sabe? Ela era a chefe dos obreiros. Ela era tipo, dava as ordens. Eu trabalhava para ela, da equipe dela. E a Tari era forte e tal. Um dia eu chego ali para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa. Ela tá, primeira vez que eu vi a Tari chorando na vida. Ela estava fora da sala chorando, porque a pesada tinha tocado tanto terror, que ela estava lá fora chorando até. Mas cara, a gente decidiu ter coração para essa galera, ter coração para aqueles adolescentes, ter visão neles. Mostra a última foto. Esse aqui, quer ver? Volta duas, volta para a primeira, primeira. Aí, esse aí, aquela, volta, aí. Tá vendo aquele pé de boné branco ali? O mais maloqueiro de todos? Agora vai para a última. É o André, marido da Carol, pai do Gabriel. São uma família aqui da nossa igreja. Servem em ministério, dão frutos. Vocês já não estão com... São líderes de célula, se não me engano. São líderes de célula. Pastoreiam, discipulam aqui na nossa igreja. Era o maloqueiro da rede jovem da minha época. Tinha outro ali que também apareceu, que é o Felipe, que também é um pai de família, com 2 lindas crianças, a esposa. E no domingo, se você chegar, você vai ver ele sempre no estacionamento, com um lindo sorriso. É a porta de entrada da nossa igreja quando chega no culto de domingo. E quem sabe, aqueles adolescentes, ou aquela pessoa que acabou de chegar na igreja agora, que tem uma tatuagem no pescoço. Foi sem querer, irmão. Não estava pensando em você, cara. Mas na hora que eu falei, eu ouvi. Aquela pessoa que talvez você... Cara, meu Deus, quem é essa pessoa? O Ramon era daqueles pequenininhos também. Então, provavelmente da galera que tocava o terror, inclusive. Era bonzinho, Tari? Ele era bonzinho. A Tari falou que você era bonzinho, Ramon. Mas nós vamos ter visão. Nós vamos investir. Nós vamos corrigir, nós vamos disciplinar, porque amar não significa ser conivente com o pecado, mas amar fala de trazer direção, fala de trazer ensino, fala de trazer doutrina, mas eu faço isso sob o ponto de vista de Jesus. Que Jesus, quando Ele dá de encontro com as minhas imaturidades, Ele vem no meu nível, para pegar na minha mão e me trazer o teleios, e me trazer para o lugar de maturidade. Amados, nós queremos que cada dia mais essa casa seja uma casa de maturidade, que cada vez mais esse grupo de jovens, a rede jovem, seja uma rede jovem de maturidade no procedimento, no amor, na palavra, na fé, na pureza. Tá na nossa identidade. Nós queremos ser padrão dos fiéis, mas cada dia mais
nós seremos esse lugar de acolhimento, esse lugar de discipulado, esse lugar da segunda chance, esse lugar da porta aberta, esse lugar onde aquela pessoa que nunca se imaginou numa igreja, ele precisa entrar aqui e ele precisa se sentir parte, ele precisa sentir que esse é o lugar dele. A pessoa que está chegando com o maior peso, com o maior fardo, eu quero que você saiba, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar. E nós juntos vamos cada dia nos ajudar, porque no dia que eu caí, e foi o meu dia de receber a disciplina, esse foi o lugar que me acolheu. Quantos estavam aqui? Quando é o meu dia de te disciplinar, esse vai continuar sendo o seu lugar, e você vai ser acolhido. Quando for o dia em que eu dou um conselho para o meu discípulo, esse é o lugar dele. Quando for o dia de você dar o conselho para uma amiga, esse vai ser o lugar dela. Mas nós vamos fazer isso juntos, crescendo na unidade da fé, na unidade da fé. Amados, o que nos une não é a nossa perfeição, o que nos une não é a gente ser parecido um com o outro, o que nos une é a nossa fé em Cristo. É Jesus que nos mantém em unidade nesses dias. É olhando para Ele que continuaremos juntos, olhando para Ele. Esse vai ser o combustível da nossa busca pela santidade. Não olhando uns para os outros e tentando ser melhor uns para com os outros. Não é um olhar para o lado e me achar mais impuro do que aquele, mais puro do que aquela. É olhar para Jesus e comparar a minha vida com Ele. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Comparando-a com quem? Comparando com o quê? Comparando com a palavra de Deus. Ele é a palavra. Eu comparo com a Bíblia, e conforme eu comparo a minha vida com a Bíblia, eu estou comparando a minha vida com Jesus. E é essa caminhada que eu quero andar. Se você está aqui essa noite, e ao comparar a sua vida com a Bíblia, ao comparar a sua vida com Jesus, você vê distorções. Pastor, quando eu comparo a minha vida com a Bíblia, se eu comparar a minha vida com Jesus, isso aqui está diferente, isso aqui está diferente, isso aqui está diferente. Está tudo diferente. Na minha vida está tudo torto, está tudo estragado. Eu tenho uma boa notícia para você. Você está hoje no lugar certo. Foi Jesus que te trouxe para cá. É para você que Jesus morreu, porque Ele disse que o médico, ele vem para os doentes. Se você tem sentido doente na sua alma, Jesus está aqui para você. Se você tem sentido doente no seu espírito, por pecados, por uma vida torta, Jesus está aqui para você. Se você em algum momento se afastou dos caminhos do Senhor, e você precisa de um novo começo, Jesus está aqui para você. Essa noite, Jesus está aqui para aqueles que precisam entregar a sua vida a Ele, fazer uma decisão dizendo: eu quero começar essa caminhada, uma nova caminhada, onde eu não fico mais com o meu olhar para as coisas desse mundo, eu fico com o meu olhar em Cristo. E sob essa nuvem de testemunhas, eu fito os meus olhos no autor e consumador da minha fé, e é para Ele que eu corro, e é para Ele que eu vou. Amados, hoje é um dia de recomeço. Hoje é o dia de alguns aqui abrirem a porta da sua vida eterna. Quem sabe, se você morresse hoje, não seria a sua melhor versão possível. Seria uma versão totalmente destruída. Mas Jesus, na sua misericórdia, te trouxe para cá, para que você possa abrir a porta do seu coração. E Ele fala que Ele está à porta e bate, e aquele que abrir a porta, Ele entrará e terá comunhão. Jesus, Ele pode entrar na sua vida hoje, e Ele pode arrumar tudo aquilo que estava zoado. Ele pode botar em ordem tudo aquilo que está destruído. Ele pode reconstruir aquilo que foi roubado. Hoje Jesus está aqui, e Ele quer tocar a sua vida. Ele quer te trazer para um lugar que você não chegaria sozinho,
Talvez você já tentou em algum momento, você já pensou em chegar lá em algum momento e não deu certo. Saiba que Jesus está aqui e Ele vai teleios, Ele vai te trazer para esse lugar de maturidade. Ele morreu na cruz um dia e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que Ele fosse o teu caminho, para que crendo nessa verdade, você tenha vida e vida eterna. Hoje é um dia de você decidir por Jesus. Hoje é o dia de você ajustar a sua casa. Hoje é o dia de você nascer de novo, para uma nova vida que Cristo tem para você. Quero pedir a todos que fiquem de pé.